Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler. Agora analisando o capítulo 3, que tem o título Ler é Aprender. Inicialmente nesse capítulo, o Mortimer Adler vai tratar aí sobre alguns termos básicos que vão ser utilizados ao longo de todo o livro. Inicialmente entendendo aí que a regra básica, né, uma das normas da leitura, está relacionada ao ato de encontrar as palavras mais importantes e interpretar, saber o contexto e o que significam essas palavras. Da mesma forma, também na leitura é importante encontrar as frases importantes e destacar essas frases importantes. Com isso, o Mortimer Adler faz uma diferença entre o que seria o saber e a habilidade, né? A diferença entre as duas. Saber implica uma relação com conhecimento, enquanto que a habilidade é um saber mais uma habilidade ou mais algo em relação a fazer bem algo, né? Isso é bem interessante. Portanto, ler é como se fosse aprender, ou seja, adquirir conhecimento. Então, toda vez que você lê algo, você vai buscar conhecer e saber sobre alguma coisa. Mas para se compreender da melhor forma, é preciso praticar as regras que o próprio Mortimer Adler coloca que vão melhorar aí o desempenho nessa arte de ler. E existem dois tipos de leitura que o Mortimer Adler coloca aqui, dois grandes tipos, né? A ler para erudição, que é basicamente aprender sobre fatos, e ler para compreender, ou seja, aprender os fatos e seus significados propriamente, entender o seu contexto. Ele coloca de fora, por hora, a leitura para entretenimento, a leitura por passatempo. Então ele faz essa distinção, leitura por erudição ou informação e leitura para compreender. E aí ele fala, né, da importância de se buscar uma leitura em relação à compreensão, né, que você vai poder atingir um nível maior de conhecimento, você tem que sair desse nível mais baixo de conhecimento para atingir outro maior, enquanto que na erudição, na busca da erudição, né, você vai apenas conhecer os fatos e isso não necessariamente vai evoluir a sua pessoa em relação a pensamentos, ao conhecimento e ao intelecto propriamente, né? Ele faz uma distinção, inclusive, entre dois tipos de pessoas, né? Os analfabetos ou iletrados, que são aquelas pessoas que não sabem entender as palavras, né? Os significados dos símbolos do papel, e os sofomanos, né? São aqueles que não sabem ler bem, né? Embora eles compreendam as palavras e consigam pronunciar os sons do texto que está escrito e tudo mais, e até entender algumas palavras, não conseguem entender o contexto ou tudo que é relacionado ao que o próprio texto expõe, né? Ou seja, eles não conseguem compreender. Então são esses dois tipos aí que o Mortimer Adler coloca. E faz uma citação breve de um trecho muito importante do Roger Bacon, que diz sobre os vários tipos de livros que existem, né? Existe entre livros aos que merecem ser provados, aos que merecem ser engolidos e aos poucos que merecem ser mastigados e digeridos. Então, aqui já dando ênfase à própria ideia do Mortimer Adler de que existem muitos livros que são apenas provados, né, que você vai apenas passar o olho e tudo mais. Alguns são engolidos, são aqueles considerados os bons livros, e os mastigados e digeridos são os grandes livros que o Mortimer Adler coloca. Existem várias formas de leitura, né? Cada livro você vai ter que aplicar uma regra de leitura e tudo mais que o Mortimer Adler coloca, né? Para cada tipo de leitura vai haver aí uma determinada tipo de regra conforme a arte de ler e tudo mais. Com isso, existem as fontes do conhecimento. As fontes de conhecimento são dois tipos, né? Já que ler é aprender, ler é buscar o conhecimento, existem dois tipos de você aprender algo, né? Não necessariamente o conhecimento é só adquirido com a leitura, ele pode ser adquirido com outras formas, né? Existem dois tipos grandes dessas fontes, como eu já mencionei, a instrução e a descoberta. A instrução ocorre quando alguém te ensina algo, né? Ou pode ser através de um livro escrito, de um texto, ou pode ser através de uma fala, né? Alguém te ensinando através de uma via oral, né? Ensinando e falando. Existe a descoberta como fonte de conhecimento. A descoberta é aprender com a pesquisa, com a investigação, com o raciocínio, sem nenhum tipo de mestre. Então, esses dois tipos de fontes do conhecimento, por instrução e por descoberta. Por instrução, através
de um professor vivo ou através de um texto escrito, ou a descoberta, que é através de a sua própria investigação sem algum auxílio. Não há propriamente um aprendizado que seja totalmente passivo. Há sempre a necessidade de busca, de investigação e de uma atividade que o próprio a pessoa própria que vai aprender algo vai ter que ter. Inclusive na própria leitura, embora ela seja mais passiva do que a descoberta propriamente, que exige experimento e pesquisa, a leitura também exige uma atividade do próprio leitor. E segundo Mortimer Adler, então, a arte de ler ativamente, né? Toda pessoa que quer realmente ler tem que ler ativamente. E ler ativamente é basicamente ter uma agudeza de observação, estar atento, né? Uma memória pronta, uma fertilidade da imaginação e uma inteligência, né? Que é habituada à análise e reflexão. Então, são alguns requisitos aí para a leitura ativa, né? Estar sempre atento, estar sempre raciocinando e tudo mais. E com isso, o Mortimer Adler critica a educação americana porque grande parte das pessoas que naquela época, né, de 1940, eles acreditavam que pensar era o mesmo que descobrir algo. Né? Quando você faz um experimento para descobrir alguma coisa, quando você faz uma pesquisa, uma investigação, muitos confundiam que isso seria pensar, enquanto que o próprio Mortimer Adler diz que há uma diferenciação entre a descoberta e o pensar. O pensar ele exige outros requisitos, outros aspectos mentais do indivíduo. Né? Então, nem sempre a descoberta é um ato de pensar. Com isso, ele coloca também que ouvir é uma forma de aprender com um professor vivo, enquanto que ler é aprender com um professor morto ou ausente. Né? Como toda aula, né, não se despreza as aulas dos professores, você vai aprender com ele enquanto ele te ensina e você vai anotando, vai fazendo suas análises e tudo mais. Enquanto que ler para aprender também, você pode ler livros aprendendo com o professor que já está morto, né? Alguém que escreveu um livro, ou mesmo se ele não está presente, ele está ausente. Então, essa diferença aí das formas de se aprender algo. E não há muita diferença entre ler e ouvir o professor, né? Embora se exige basicamente um pouco do foco e da atividade daquela pessoa que está participando. Embora também uma leitura ativa ela pode trazer mais pensamentos, mais compreensões, você tendo um professor também ao vivo te ensinando é algo interessante, você pode tirar dúvidas e isso pode, de certa forma, elevar em alguns aspectos a sua compreensão, né? Muito embora essas dúvidas não podem substituir aí a sua própria compreensão, os livros eles não conseguem tirar as dúvidas, já que aquele professor escreveu o livro e não está presente ou então está morto. Então cabe ao leitor que tem uma leitura ativa exercer aí uma atividade mais intensa em relação à leitura, para que ele próprio desenvolva as ideias e desenvolva as respostas para aquilo que ele procura também. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. É isso. Até mais.